Olá pessoal, sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast Unaí. Hoje, pelo nosso quadro especial Fala Influência, estou recebendo aqui hoje a Marília Barreto. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada, Ismael. Eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui fazendo o que eu amo fazer, né? Que é conversar, bater papo. Bom demais, vamos desenvolver isso aí, né? Espero que vocês acompanhem a gente nesse podcast aqui, que promete, né, Marília? Vamos bater um papo com a turma. Muito. Vocês podem assistir, zero arrependimento. Então vamos começar, Marília, que a gente quer conhecer, né, um pouco mais da Marília Barreto. Quem que é a Marília Barreto? Conta para nós. É tão interessante quando alguém pergunta pra gente assim, né? Quem é você hoje? Quem é a Marília hoje? Porque aí a gente Passa um filmezinho na cabeça. Passa um filme na cabeça, você volta lá na infância e você lembra de quem você era, da Marília menina, da Marília adolescente, da Marília jovem, da Marília adulta, que é hoje. E que vem carregando, né? A gente tem um pouquinho de todas as fases da nossa vida. De cada etapa ali. Quando as pessoas me perguntam quem é a Marília hoje, né? E que eu me deparo com a Marília adulta, eu também gosto de lembrar da Marília criança. Quando a gente faz terapia, as pessoas trabalham muito isso, né? A sua criança interior e tal. Reconectar, né? De maneira geral. Sim. Porque existe uma criança dentro de nós, né? Existe uma história em relação à nossa infância que faz parte de quem a gente é hoje na vida adulta. Então, amar essa parte da nossa vida da infância, né? Por mais que ela não tenha sido uma infância muito feliz e tenha tido nas suas dificuldades, toda vez que alguém me pergunta quem é a Marília hoje adulta, eu lembro da Marília menina e eu abraço ela e eu acolho ela com muito carinho. Com muito carinho. Legal. Sabe? Já é uma dica? Já é uma dica. Já é uma dica, Importante né? fazer isso, né? Porque é assim, sim, igual você está falando, para você é automático, sim, né? Para você se conectar a você mesmo, disso. para você se conectar a você mesmo e entender quem você é inevitável que você não volte no seu passado e você se veja como criança, para que você acolha aquela criança e entenda ela, até para você se entender hoje, né? Isso é um processo que a gente adquire através de autoconhecimento, é um assunto mais, né, terapêutico, que inclusive é uma coisa que eu recomendo para todo mundo passar por isso. É super importante para o assunto que a gente vai falar hoje, essa questão do autoconhecimento, né? Então, assim, hoje a Marília adulta é uma mulher que já passou por muitas coisas, já enfrentou muitas coisas e continua de pé até hoje. Por isso que eu tenho uma tatuagem, né, que tá escrita assim, unbreakable, que é inquebrável, né, uma palavra do inglês quer dizer inquebrável. Por quê? Durante todo esse processo, eu fui sendo construída através dessas situações. Se eu vim aqui falar para vocês, contar uma história bonitinha, linda, maravilhosa sobre a minha vida, eu vou estar mentindo. E se tem uma coisa que eu sou... não é feita só disso, né? Se tem uma coisa que eu sou, é muito verdadeira. Eu tive uma infância difícil, eu tive uma adolescência difícil, mas com 9 anos de idade, eu decidi o tipo de vida que eu queria ter. Com 9 anos de idade, eu não sabia direito quem eu queria ser, mas eu sabia muito bem quem eu não queria ser. Aconteceu alguma coisa? Isso é um ponto de partida muito interessante. É porque é o seguinte, boa parte das crianças do nosso país, elas estão inseridas num contexto social muito prejudicial, que não estimula elas nem emocionalmente, nem intelectualmente, nem neurologicamente falando, porque o cérebro dessas crianças que não tem esse contexto favorável também, do ponto de vista neurológico, elas não se desenvolvem igual uma pessoa que tem os estímulos, que é de educação, que é de praticar um esporte, que é de ter um ambiente familiar saudável. Isso é privilégio de algumas pessoas, né? Na infância, infelizmente, eu não tive nada. Eu não tive o contexto familiar saudável, eu não tive o contexto social, eu não tive estímulo externo, quase que nenhum, para eu chegar onde eu estou hoje, né? Se você pegar a minha realidade hoje da infância, hoje eu vivo uma coisa completamente oposta. Dentro do caminho que você escolheu. Dentro do caminho que eu escolhi. Você falou aos 9 anos. Na verdade, é o seguinte, as minhas referências eram muito pobres, então, e a expectativa social sobre uma pessoa, né? Porque, assim, hoje eu sou a Marília, influencer, micropigmentadora,
empresária. Essa Marília sou eu hoje. Uhum. A Marília, na infância, eu só era a filha da faxineira. Eu nem nome tinha. Eu era a filha da faxineira. E falo isso com muito orgulho, porque eu sou filha da faxineira mesmo até hoje. E não existe nenhum tipo de demérito nisso. A minha mãe é uma das poucas referências que eu tive de conduta, de trabalho, de honestidade, de luta pela família, de dar tudo de si, entendeu? É a minha mãe faxineira. Hoje ela não faxina mais, mas minha mãe é passadeira até hoje, né? A minha mãe fez parte de muitos lares em Unai. E eu falo isso assim com muito orgulho e com muita naturalidade também. Eu hoje, na infância, eu era a filha da faxineira. Quem é a Marília hoje? A filha da faxineira. Então, se eu não servia naquela época, né? Se não estava bom socialmente falando naquela época, hoje também não precisa estar, porque eu não busco esse tipo de aprovação. Às vezes existe o valor e a percepção do valor, né? A percepção do valor. Então, o valor nunca mudou, né? Nunca mudou. Mas a percepção dele, às vezes sim. Às vezes a pessoa, porque te vê, né, hoje adulta, hoje com o seu trabalho, hoje em relação às pessoas que você lida no dia a dia, né? Nesse contexto, faz uma percepção de valor diferente de você. Mas você, né, na sua leitura, você sabe que o seu valor, na verdade, ele não mudou. É a percepção das pessoas que talvez sim. Como eu não tive esse contexto social, como eu te falei, que propicia para uma criança se desenvolver bem, emocionalmente, intelectualmente, neurologicamente falando também. Não tive nada desse contexto social. Eu tive que nadar contra a correnteza. Aos 9 anos de idade, eu brinco com as pessoas e falo assim, eu decidi que eu queria prestar com 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar fora com 9 anos de idade e eu olhava para as coisas à minha volta e falava, eu não quero isso não. Eu não vou deixar isso acontecer comigo não. Porque tinha uma percepção que estava errado. Mesmo sem boas referências, né? Eu fui olhando e falando, não, isso não é legal. Isso não é bom. Eu não vou deixar isso acontecer comigo, né? Porque era um ambiente que... Era um roteiro social pré-determinado, que a maioria das pessoas acatam. Principalmente de, você é pobre, sua família é pobre, e você vai ser pobre o resto da vida. A maioria das pessoas, inconscientemente... Complexo de Gabriela, né? Que chama. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre assim. É isso aí. E assim, é inconsciente, porque nós achamos que nós não merecemos uma posição diferente, né? A constelação familiar até defende que isso tem muito a ver com honrar a família. Se você prospera, você está desonrando a família, né? Então, você acha destoa de uma linha imaginada, você né? Você está desonrando. Então, assim, você acaba abraçando aquilo ali. Por exemplo, eu andei a pé na infância, minha família toda andou a pé. Eu vou andar a pé a vida inteira também, né? É um roteiro socialmente imposto, porque isso, do ponto de vista da política, é interessante você manter as pessoas assim, sem desenvolvimento. Dentro do mesmo sistema, dentro socialmente, da exatamente. Não é interessante, né, para um grupo específico de pessoas, que as pessoas... questionem demais e se desenvolvam como eu me desenvolvi, no sentido de eu olhar a situação social e falar assim, peraí, eu acho que eu posso conseguir fazer alguma coisa um pouco melhor da minha vida. Eu acho que eu não mereço esse tipo de relacionamento. Eu acho que eu não mereço ficar grávida aos 13 anos. Ou eu acho que eu não mereço casar com uma pessoa que é... Esse era o meu contexto social. É ficar grávida na adolescência ou casar muito nova com um bandido, né? Eu cresci em bairro marginalizado mesmo. Então, eu nadei contra a correnteza. Só que mesmo nadando contra a correnteza, eu não desenvolvi esse pensamento que algumas pessoas desenvolvem quando elas conquistam ou chegam em algum lugar, que é um pensamento meio arrogante, meio soberbo. Eu desenvolvi a solidariedade, eu estive lá. Eu sei muito bem como é que é. Você nunca perdeu a essência, né? Então, eu não sei se eu nunca perdi a essência. Eu tenho a consciência, Ismael, que nem todas as pessoas vão conseguir nadar contra a correnteza como eu nadei. Entendeu? É porque é difícil, é impopular, né? As decisões. Sim. Isso é fatalmente um vai dado. ser Algumas julgado. pessoas, elas são um dado fora da curva. Elas são um dado fora da curva. Eu não tinha chance nenhuma de pensar o que eu penso hoje com 9 anos de idade. Eu não sabia formular o pensamento. Mas eu sabia o suficiente para não aceitar aquilo que socialmente estava imposto. E questionar aquilo Fracasso, pobreza, miséria, falta das coisas, entendeu? Isso tudo.
Então, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Comecei também a me relacionar com pessoas que se pareciam mais com aquela realidade que eu estava tentando criar para minha vida, né? Para quebrar... Buscando conhecer, né, naquele momento. Quebrar alguns padrões que a gente vem trazendo da família, conviver com outras pessoas fora, né? É muito falado essa questão do contexto, né, Marília? Porque, assim, o contexto, ele tem uma influência. Não adianta negar que há uma influência. Quase que decisivo. Mas não determina, Não. Né? Ele influencia, mas ele não determina. Então, ter essa leitura de tipo assim, poxa, tentando aqui imaginar a sua cabeça aos 9 anos de idade, tentando, né, conhecer uma nova realidade que não era do seu contexto e só criando aquele questionamento. Por exemplo, eu tô vendo ali, não, mas espera aí, isso aqui eu não quero e tal. Mas o que é que eu quero? Então é até difícil, né? Você criar essa base se você não tem essa referência, né? Não tinha referência. Eu sabia aonde eu não queria ficar. Mas para onde eu ia, eu não sabia. Por causa dessa falta de referência. E lá na infância, eu com 9 anos de idade, eu não podia fazer muita coisa por mim mesma. Né? Eu ainda era uma criança. Mas o que estava ao meu alcance... Eu lembro que por volta dessa idade, 9, 10 anos, eu falei assim com a minha mãe, é Natal, eu vou lá no centro da cidade que eu tenho certeza que eles estão contratando. E eu entrei em umas 3 lojas. Só que eu não tive coragem de pedir emprego, porque eu olhei pra mim mesma e falei assim, gente, eu sou uma criança, o que eu tô fazendo aqui? Você conseguiu fazer uma projeção. Ninguém vai me dar trabalho, meu Deus. Mas o que acontece? Com 9 anos de idade... Onde é que você foi procurar? O que você pensou? Você consegue lembrar? Eu fui no comércio, né? Porque era Natal, eu falei, claro, eles estão contratando, é uma oportunidade, eu vou correr atrás. Só que chegou lá, eu entrava nas lojas e eu pensava assim, como que eu vou começar? Gente, eu sou uma criança... Pelo amor de Deus, quem é que vai me levar a sério? Só que eu não deixei de trabalhar e não deixei de correr atrás por causa de uma coisa que naquele momento era uma limitação para mim. Desde os 9 anos de idade, se aparecer um chão, eu limpo. Se aparecer uma criança para olhar, eu olhava, eu era babá. Eu já fiz unha, ovo de Páscoa, bolo. Eu já recepcionei eventos. Tudo que as pessoas falavam pra mim assim, Marília, você consegue fazer isso? Eu falava, faço. Se eu não souber, eu aprendo, rapidinho. Nunca tinha feito na vida. Não sabia nada daquilo ali. Eu dava um jeito. Eu não recusava uma oportunidade de trabalho. Nenhuma. E suas amigas, pessoal, né, dentro do seu contexto, sua realidade ali na época, com certeza estranhava bastante, né? E você já tinha essa linha de pensamento. Assim, assim, as pessoas dessa época, elas não me acompanhavam nesse tipo de pensamento por causa do que eu te falei, dessa construção social e de nível de merecimento, né? Eu andava na época com pessoas que se a gente parasse num lugar, por exemplo, num restaurante, eu entrava para comer, elas não entravam, porque elas achavam que aquele lugar não era para elas. Eu nunca tive problema com isso. Já tinha na cabeça nunca tive. Preconceito com ela mesma. Sim. E umas características que eu tenho desde a infância. Eu nunca me achei inferior a ninguém. Legal. Nunca achei. Nem porque eu era pobre, nem porque eu era filha da faxineira, ou porque eu não podia usar roupa de marca. Tanto é que até hoje, eu não qualifico ou desqualifico as pessoas, ou idolatro ou diminuo baseado nessas coisas. Posição social, aparência, esse tipo de coisa, né? Eu não sou essa pessoa desde a infância, mas é porque desde a infância eu não me via como inferior, eu não me via com um sentimento de inferioridade, porque eu era pobre, porque eu era filha da faxineira. Rótulos. Se você quisesse me ver assim, tudo bem, problema seu, não tem problema. Não é pra você rótulos, né? É igual as pessoas já me perguntaram assim, Marília, você já passou por discriminação social? Não, você já sofreu discriminação social? Eu não sofri, eu passei. Porque para sofrer, você tem que absorver. Você tem que absorver e você tem que acatar aquela opinião que a pessoa tem sobre você. Eu passei pela discriminação social. Mas falar que eu sofri, não. Porque você podia achar o que você quisesse ao meu respeito, porque eu era pobrezinha, filhinha da faxineira. Mas você sabia ali já... Você podia achar o que você quisesse. Isso não mudava nada do que eu achava que eu merecia e aonde eu podia chegar e o que eu podia ter, porque você acha isso de mim, entendeu? Então, isso é muito importante. É uma visão, assim, bem madura, né? Para a idade que você tinha ali e tudo mais. E aos pouquinhos você foi conseguindo ter contato com mais gente, para você aumentar as suas referências ali? Eu fui desenvolvendo mais
os talentos que pudessem me possibilitar trabalhar por conta própria. Uhum. Né? Eu trabalhei muito tempo fora e tal, mas eu sempre gostei de desenvolver habilidades que me proporcionassem ter uma hora de trabalho mais cara. Legal. Para não ficar preso aquele negócio, né? De um salário para o mês inteiro. Uhum. Não, eu sempre quis aprender, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de aprender. Nessa pegada sua ali dos seus 9 anos que você chegou na loja, né? Você viu ali uma criança, mas não pediu. Talvez para aquele ambiente da loja, né? Também ser mais similar, talvez, àquela linha de montagem que você justamente estava fugindo dela. Se encontrou nessa profissão autônoma, vamos dizer assim, mais facilidade de começar no mercado de trabalho, né? Porque assim, igual você falou, cuidar de uma criança, mesmo você sendo criança, é mais fácil do que você ser contratada por uma loja, né? Sim. Então, de repente, ali você começou a observar isso para se inserir mais rápido, já que o que você queria era buscar trabalho, né? E buscar um rumo diferente ali. Eu queria, Ismael, deixar de ser pobre. Resumindo. Eu queria deixar de ser pobre, entendeu? Quando eu falo eu queria deixar de ser pobre, eu estou dizendo que lá na infância, quando eu era menina, criança, eu tinha o contexto que me era imposto e eu não podia fazer nada a respeito dele. Mas a partir do momento, com 9 anos, que eu entendi, espera, agora eu posso fazer alguma coisa a respeito dessa situação, eu comecei a fazer. E aí começa a mudar as coisas. E aí, quando eu saio lá da infância, venho para minha vida adulta, eu observo que é aquilo que você comentou, né? Eu entendo completamente a situação das pessoas por eu ter desenvolvido essa empatia, que nem todo mundo desenvolve essa mentalidade nadando contra a correnteza. Ainda mais tão cedo, porque essas decisões são impopulares ali naquele contexto. Sim. Né, muita gente, a minha não por mal, mas para te proteger, social. vai te limitar na intenção de proteger, talvez, né? Porque a pessoa não conhece também, né? Vai se permitir fazer esse diferente, então há questionamento próximo também que... Na verdade, é muito complicado para uma pessoa que tem um pensamento diferente sobre a vida, conviver com pessoas que elas vão passar a vida inteira pensando a mesma coisa. Se você convive com pessoas que elas não se desenvolvem de maneira nenhuma, elas não vão entender o seu desenvolvimento. Isso é em qualquer área de sua vida. Que seja prosperar financeiramente, que seja emagrecer, que seja trocar de carro, que seja fazer uma viagem. Se todas aquelas pessoas, aquela realidade é distante para elas e elas nem sequer pensam que elas merecem viver aquilo também, elas vão olhar o seu desenvolvimento de uma forma pejorativa. E isso também é inconsciente. Não é todas as pessoas que têm consciência que elas olham para qualquer forma de ganho das outras pessoas já com um olhar negativo. Entendeu? Mas assim, é um assunto muito complexo. Mas o que eu quero dizer com essa história é que apesar de eu ter desenvolvido a solidariedade pelas pessoas que, como eu, não tiveram esse contexto para se desenvolverem de forma nenhuma, elas também têm a mesma possibilidade que eu tive. Você tem a possibilidade de olhar para você mesmo hoje e falar assim, cara, mas agora eu sou um adulto. Eu sou dono da minha vida e das minhas escolhas. Então agora eu posso fazer algo por mim mesmo. Mas segurança por se questionar, né? Talvez é muito nova, mesmo assim se questionava. Mas hoje essas pessoas têm uma leitura mais madura da situação. Quando eu digo que, como eu, muitas crianças não têm uma realidade social favorável para elas se desenvolverem em nenhum setor da vida, eu não quero incentivar as pessoas a ter um pensamento vitimista. Ai, tadinho de mim, mas é porque na infância meu pai me maltratou. Ai, tadinho de mim, mas eu fui muito pobre. Ai, tadinho de mim, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Entendeu? Você reconhecer a sua história é uma coisa. Você ter sentimento vitimista é outro. Você reconhecer a sua história, você abraça a sua história e evolui. Quando você tem um sentimento vitimista, você fica lá atrás e você atrasa a sua vida. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho toda essa compreensão dessa realidade que nem todas as pessoas vão desenvolver esse pensamento de nadar contra a correnteza socialmente falando para se desenvolver se elas não têm nenhum contexto para isso. Mas mesmo a pessoa que não teve nenhum contexto para isso, como eu não tive, elas têm condição de, na vida adulta, buscar mudar isso.
Até porque o protagonismo ele é relativo, né, do contexto. Você pode ter todo esse cenário, mas se você sabe que nas condições que você tem, você está fazendo o melhor que você pode para você poder estar evoluindo em qualquer aspecto, Exatamente. né, já é uma Exatamente. forma de você se posicionar diferente. Exatamente. Porque passa a ser cômodo para a pessoa que está nesse contexto, cômodo que eu digo, né, a maioria vai pensar assim, então por que eu vou pensar diferente? É o que você falou. Mas... A minha família falou, tá toda nessa há anos, né? E todo mundo sabe que eu sou dessa família, que eu venho desse jeito, então eu não vou querer sonhar demais, porque não é para mim, né? Então a pessoa deixa, às vezes, fazer o melhor que ela pode, a condição que ela tem, que é o básico da pessoa poder pensar assim, poxa, amanhã é um dia diferente, se eu conseguir fazer o melhor que eu podia hoje... O nível de merecimento é muito baixo. Né? O que eu não consigo fazer amanhã? E falta essa ambição também, né, para as pessoas, que muita gente também confunde essa questão da ganância com a ambição. Então, a ambição é uma coisa boa, né? A ganância já não é. Então, você tem a ambição de você, como você falou, né? Você já tinha ela desde muito nova, de, poxa, não, eu vou fazer aqui porque eu não quero. Exatamente. Isso aqui para mim, né? Tem coisa melhor, por que eu não mereço? Sim. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Buscar essa coisa melhor. Então, não, e você tocou no ponto, você tocou em 2 pontos muito interessantes. Eu já até falei sobre isso no Instagram, que existe uma linha muito tênue e uma confusão entre ganância e ambição. Se eu fosse uma pessoa gananciosa, eu teria explorado muitas outras formas de ganhar dinheiro, lícitas ou não, corretas ou não. Eu tinha dado um jeito de fazer esse dinheiro, inclusive eu estaria muito melhor, né? Não estaria sofrendo para pagar boleto, que a gente ainda sofre. Mas quando você tem a ambição, você quer prosperar dentro daquilo que é certo, correto, e você não pensa em ganhar dinheiro de uma forma que não seja honesta. Entendeu? Essa é a diferença da ganância para a ambição. A ganância, ela tem um compromisso com o dinheiro. A ambição tem um compromisso com a prosperidade. Prosperidade é completamente diferente de ter dinheiro. Né? Às vezes a pessoa tem dinheiro. A pessoa é rica, mas não é próspera. E às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas é próspera. A prosperidade tem a ver com bem-estar, paz de espírito, benefício para si próprio e para os outros. Né? A ganância, o compromisso dela é só o dinheiro. Eu quero dinheiro. Como ele vem, não interessa. E ele é prioridade na minha vida. Então, as pessoas estão me lixando para elas. É o dinheiro, uma posição social, né? Então, se eu tiver que passar por cima da minha família, até dos meus filhos, da minha esposa, porque tem gente que faz isso por causa do dinheiro, eu vou passar, porque para mim o meu objetivo é o dinheiro. A prosperidade não tem esse compromisso. A prosperidade tem esse compromisso com o desenvolvimento de si próprio, fazendo isso de forma saudável, com paz de espírito, com honestidade, beneficiando a si mesmo e as pessoas em volta. A prosperidade beneficia pessoas. Legal. Ganância só beneficia, né, que para mim nem é benefício, a pessoa que está atrás somente do dinheiro. Outro ponto interessante também que você citou, né, que é essa questão dos níveis de merecimento, que às vezes as pessoas têm um nível de merecimento muito baixo. Por que ela tem um nível de merecimento muito baixo? Ela não tem referência. Né? Ela não tem referência. Para você ampliar os seus níveis de merecimento, você precisa de referências e de boas referências. Amplificar, né? Sim. Tudo. Hoje, naquela época era mais difícil, né? Hoje em dia já tem tanta referência boa, né, na internet. Nossa, gente, o que mais tem na internet hoje são pessoas assim que saíram do nada e hoje não é porra nenhuma. Aguentei. De fato, tem muito disso na internet, de fato. Não, mas assim... Mas vendem curso. Mas assim, o que mais tem na internet são histórias de sucesso que as pessoas começaram realmente do nada. Do nada. E essas pessoas, as histórias delas, assim como a minha, e como tantas outras, elas precisam servir de inspiração e não de comparação. Que é esses 2 termos também, que eu acho que prejudicam muito as pessoas na interpretação, né? Quando você se compara, você sofre. Você não pode comparar a sua história com a outra, a sua possibilidade com a da outra pessoa, se medir com a régua do outro. A comparação ela é péssima, mas a inspiração ela é válida. A inspiração é você reconhecer valor e virtude
em outra pessoa e falar assim, cara, eu acho que legal, eu vou trazer isso pra mim. Caraca, que viagem... Nossa, esse lugar muito legal que essa pessoa foi, eu vou me planejar, vou fazer uma viagem dessa também. Isso é se inspirar, né? A vida do outro, ela não pode te amargurar e nem criar em você um espírito de comparação, né? Eu falo assim que eu gosto de andar colada em história de sucesso. Gente, prosperidade, eu quero ela perto de mim. Por mais que ela ainda não seja, aquela situação ainda não seja uma realidade na minha vida, eu quero que ela se aproxime de mim. Eu quero conviver com isso. Emanar cara, uma eu quero mensagem conviver dessa com pro sucesso. universo, né? Claro que eu Trair quero, energia boa gente. disso também, Quero bom. conviver com sucesso, com abundância, até que isso me alcance, até que isso seja parte efetiva da minha Do vida. seu contexto, do Quando seu eu, dia a dia. sim, sabe? Nós precisamos saber reconhecer quando há uma história de sucesso perto da gente. E aquela história de sucesso, ela não pode criar em nós amargura. Aquela história de sucesso, ela precisa se tornar uma fonte de inspiração. E pode ser qualquer história de sucesso. Quando a gente fala de história de sucesso, as pessoas remetem a alguma coisa muito grandiosa, né? Que a gente estava falando. Ou o próprio dinheiro também, né? Sim. Mas quando eu falo história de sucesso e de conquista, gente, a pessoa que ela, por exemplo, ela morou a vida inteira mal ou de aluguel, de repente ela conseguiu comprar o lote para ela poder construir. Que talvez para algumas pessoas não tenha significado nenhum. Para aquela pessoa que teve aquela conquista, significa muito, porque tem muito sonho e muito suor naquilo ali. E sempre vai ter alguém para chegar e falar assim, mas isso é financiada, né? Mas né, você sabe que não é sua, né? Você sabe que é da... É uma necessidade então, de desqualificar desmerecer a conquista do outro, outros, entendeu? Emagreceu, mas porque fez cirurgia plástica. Trocou de carro, mas lógico, também pagando esse tanto de prestação. Né? Você emagreceu, mas eu não deixaria de comer as coisas boas da vida por causa disso. Sempre se o outro conquistou é porque teve uma facilidade embutida. Né? É uma mania que a gente sempre tem de achar... O jeitinho brasileiro, sempre acho que... Que a história do sucesso do outro tem uma facilidade embutida. Olha, gente, a maioria ele achou uma brecha ali que eu não vi ainda. Então não é bem assim. O sucesso do outro tem sempre uma facilidade embutida. A maior parte das histórias... A maior parte das histórias de sucesso mesmo é trabalho duro. Sim, é de sucesso de verdade. Trabalho duro. Aí as pessoas falam assim, isso. fulano do nada apareceu com aquilo ali. Gente, às vezes a pessoa há 5, 10, 15, 20, 30 anos batalhando por aquilo. Aquilo não surgiu do nada, não. É aquele negócio das pessoas, né, ver as pingas. Já viu? Vê as pingas, mas não vê o tombo. Você vê o resultado do processo. Mas o processo você não vê. O bastidor é outra história. É construção, né? Aos pouquinhos. Então, isso tem que ser inspirador. Isso não pode causar uma amargura em mim. Eu vejo hoje na internet 2 situações, né? As pessoas que talvez vendem uma vida que não tem e as outras pessoas que se amarguram muito por achar que a pessoa realmente tem aquela vida. Vê só o que posta, né? Igual você falou. Sim, rede social tira aquela parte ruim sim. que todo mundo tem, aquele dia ruim que todo mundo tem, aquela energia que não tá das melhores que todo mundo tem. Meu Instagram tem o que eu quero. Não tem talvez o que eu sou, tem o que eu quero. Ou o que eu quero que você pense, ou o que o outro pense, né? Esse filtro é importante. Não é porque você tá vendo ali um stories de 15 segundos... Uma pessoa comemorando, uma sorrindo. Foto, uma ocasião que a vida da pessoa é 100% aquilo ali. E de qualquer maneira, o que eu tô querendo dizer é que nós precisamos mudar o olhar com que nós vemos os ganhos das pessoas. É mudar o jeito que você olha. E principalmente, igual você falou também, que essa ferramenta, né? Tão preciosa, tão boa, mas que usada mal pode afetar tanto, que é a questão das redes sociais. Tem muitas pessoas que quando elas começam a fazer terapia, essas coisas, o psicólogo, né, às vezes orienta, sai das redes sociais, dá um tempo e tal. E eu acho isso saudável, sim. Eu acho isso importante, né? Mesmo que você trabalhe com rede social, ter esse descanso de rede social é importante, sim. Não é muito saudável o excesso. Mas, de fato, a gente tem que trabalhar essa questão de você não poder da rede social ser um problema porque as pessoas estão vivendo coisas que você não pode viver. Entendeu? Se as pessoas, de repente, estão vivendo coisas que você ainda não pode viver, por que você não
se inspira nisso. Por que você não traz É isso uma releitura, como uma... né? Releitura, muitas das vezes, do que a pessoa está sentindo. Né? Porque ela tem que ter noção do que ela está sentindo o que o ganho daquela pessoa está despertando em você? O que você sente quando você percebe aquele E às ganho? vezes a pessoa fica tão vaga, né? Às vezes vê a pessoa de sucesso lá, já não tá nessa fase aí, que tá lá na internet, lá realmente curtindo, no outro patamar ali de vida. A pessoa às vezes só se pega aquele momento e traz todo o contexto para a vida dela e começa a lamúria. A lamúria, principalmente por causa das comparações. E se às vezes você vê o contexto daquela pessoa, poxa, como que ela trabalha? O que ela de repente viu? Sempre foi assim? Né? Geralmente as pessoas elas tiram conclusões sobre coisas que elas não sabem praticamente nada, né? Que as pessoas acham assim, se eu te sigo no Instagram, eu sei como é que é a sua vida. Isso, e aí... Não sabe. E aí que tá não é bem assim, não. Né, outro contexto bem diferente. Bem diferente. Falando em Instagram, Marília, aproveitar, né? Você tá aqui pelo nosso quadro Fala Influência. Esse é o intuito, né? Conhecer a Marília para a gente entender esse contexto. E aí a gente entra agora nessa parte mesmo ali das redes sociais. Vou pegar o gancho que você falou. Desde pequena você nunca teve vergonha, né? Nem receio de entrar numa loja que, para a maioria das pessoas que às vezes estavam andando com você, não seria para você, né? Rótulos, de maneira geral. Né? Talvez uma frase que resuma aqui é que você não é muito de rótulos ou eles não servem para você. Quando você viu a rede social, né, dessa maneira extravagante, natural, que coloca ali as coisas do seu jeito, né? Que você começou a ter esse engajamento das pessoas, como que foi o seu momento, seu contexto de vida, onde você olhou para a rede social também como uma loja que você falou assim, poxa, eu vou entrar nessa loja também, ver o que tem lá dentro, porque sim, ela pode ser para mim. Né? O que foi o contexto exato e para a gente poder contextualizar um pouquinho da sua profissão de influencer, né? O que ganhou notoriedade assim, do conteúdo que você começou a compartilhar, que a gente tem hoje a Marília que está aqui com a gente. Foi eu ter ficado gata. Isso aí teve um chama, né? Ah, menina. Fui ficar gatinha, em vez de eu ficar sofrendo por causa dos problemas da vida, eu fui me cuidar, fui fazer um procedimento estético, fui trabalhar, fui cuidar de mim e, de repente, as pessoas começaram a se interessar pela minha história. E olha pra mim e fala assim, nossa, mas era pra ela estar um bagaço. Olha o que ela passou, poxa, como é que pode? Aí. Eu sempre trabalhei com rede social porque o meu trabalho demanda, né? Essa presença nas redes sociais, né? Que eu trabalho com micropigmentação. Mas quando eu descobri o autocuidado, foi uma coisa muito transformadora na minha vida. Coisa que você já fazia com os outros também, né? Pela micropigmentação. Então, sim, eu já fazia com os outros, mas eu tive um despertar para o autocuidado em 2015, quando eu olhei para o meu corpo e vi que eu tinha ganhado muito peso. Eu lembro que eu fui vestir uma calça que já era 42 e ela me apertou. Quando eu vesti essa calça, isso foi em 2015. Quando eu vesti essa calça que ela me apertou 42, eu olhei pra mim mesma, 1,56 m de altura, e falei, eu me recuso a passar pro 44, a subir mais um número no meu manequim. Eu me recuso. E naquele momento foi uma virada de chave muito grande. Eu também comecei a pensar, como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Se eu continuar nesse ritmo. Realmente deu um estalo ali que... Sim. E como você disse, sempre trabalhei com autocuidado, porque nessa época eu era maquiadora. Há muitos anos eu trabalhei com maquiagem dos 17 até pouco tempo. Eu tenho quase 20 anos, tive quase 20 anos de carreira como maquiadora. Mas aí por questões também mal resolvidas da infância, que é sentimento de escassez, né? Durante o casamento eu pude ter acesso a coisas que antes eu não tinha, né? Porque aí passou a ser 2 rendas. Então, assim, aquele sentimento de escassez da infância, de você não ter acesso àqueles alimentos, eu tive na vida adulta e eu extrapolei. Comi enquanto, né? Hoje eu posso comprar isso aqui e vou comer. Hoje eu entendo que aquilo era o sentimento de escassez. Porque quando na infância você tem sentimento de escassez, você vê o alimento, você vê um brigadeiro, por exemplo... Não, 10 brigadeiros. Você acha que você tem que comer os 10, porque você nunca mais vai ver aquele brigadeiro na vida. Entendeu? Você já tinha visto aqueles 10, mas não tinha dinheiro para comprar nenhum. Hoje você pode comprar os 10 e não vai os 10. Exatamente, mas o que muda é a mentalidade, né? Hoje eu tenho acesso. Para que eu vou comer 10 brigadeiros?
Qualquer hora que eu quiser o brigadeiro, eu tenho. Eu não preciso ter nenhuma ansiedade por ele. Qualquer hora que eu quiser comer, eu tenho ele. Ele tá ali. Eu não preciso devorar, eu não preciso comer 10 de uma vez, entendeu? Como se eu nunca fosse ver aquele alimento na vida. Então, em 2015, para me iniciar esse processo, eu comecei com uma lipoaspiração, mas é muito importante deixar isso bem claro, que quando eu fiz a lipoaspiração, já tinha havido uma virada mental de chave em mim. Uma chavezinha na minha cabeça já tinha mudado completamente. Tanto é que eu não voltei a ganhar peso. Tinha um novo norte, né? Sim, porque eu precisava, era mudar de vida. Eu precisava de me reeducar, né? Como na época eu pude fazer a lipoaspiração, eu fiz para dar um pontapé inicial. E aí depois disso, eu fui me cuidando, eu fui perdendo peso. O meu processo foi realmente de reeducação, foi lento, não foi com nada assim heróico. Ah, porque você fez tudo certinho desde o início e você perdeu peso. Não, eu emagreci errando. Eu emagreci errando. Por que você conseguiu emagrecer errando, então, né? Em disciplina? Porque eu não desisti. Eu não emagreci. Realmente era um norte firme na sua cabeça, Ismael, então você podia desviar um pouquinho, mas você estava no caminho. Eu não gosto que ninguém atribua nenhum sentimento de heroísmo ao meu emagrecimento. Porque o meu emagrecimento não tem nenhum heroísmo. Só tinha mesmo a vontade de sair daquela situação, de não desistir. Eu decidi que eu não queria mais estar acima do peso. Entendeu? E isso me orientou. Eu caía, levantava, caía, levantava. Por isso que o que aconteceu comigo foi reeducação alimentar. Porque eu não seguia assim, uma dieta certinha, disciplinada, na maior parte do tempo, não. Eu ia realmente fazendo períodos aqui, tirando uma coisa ali. E isso é reeducação. E reeducação é uma coisa que eu posso indicar para todo mundo. Isso que eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? Que funciona bem para todo mundo. A paciência, né? Não desistir. Quando errar, voltar para o foco de novo. Entendeu? Saber aonde quer chegar nesse sentido. Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo. E depois eu comecei também a me cuidar com os procedimentos estéticos, com a atividade física e tal. E quando eu me separei, que eu vivi um momento muito difícil da minha vida, foi traumático para mim, né? Eu tive que dar um jeito de juntar os meus caquinhos e reconstruir a minha vida, que eu fiquei sem chão, né? Assim, todo mundo que já passou pelo que eu passei sabe do que eu tô falando. E esse tipo de história conecta, né? Sim. Eu comecei também a me interessar por assuntos terapêuticos, de relacionamento, de comportamento humano. Fui me desenvolvendo pessoalmente, né? Eu fui me desenvolvendo esteticamente, que hoje, né, eu posso falar assim, né, eu tenho um ganho estético para minha idade e tal, estou envelhecendo bem. Mas eu sempre só um parênteses aqui pra gente, né, que isso aí acho que a galera fica curiosa, né? Entre essa sua virada de chave, né, da calça que você não queria usar ela, né, ou pelo menos não queria usar um número maior, para aquele peso que você chegou nele e falou assim, opa, agora eu tô bem, né? Fora o processo que você citou ele aí. Foram quantos quilos, Marília? Foram 20 quilos. 20 quilos. Foram 20 quilos. O meu peso... intervalo de tempo de quanto 2 tempo? anos. 2 anos. O meu peso máximo... por isso que você falou, né? Assim, realmente um processo mais reeducar. Não foi nada reeducando do que algo radical. Não foi nada extraordinário. O que você fez para emagrecer? Mas, gente, eu tive paciência. Basicamente, eu tive paciência. Porque eu fazia os períodos de dieta, mas depois, quando eu voltava a comer, eu já não voltava a comer naquela compulsão mais, entendeu? Então, foi um processo mesmo. Então, meu peso máximo foi 71,5 e o meu peso mínimo foi 51,5. Foi na época que eu tava bem um palitinho. Então, um palitinho assim mais não. Hoje eu treino, então a gente acaba assim na balança ganhando mais peso. Mas a mente do gordinho é complicada. Do ex-gordinho. Não é, né, a balança, assim, a massa. Então, né, exatamente. É porque o ex-gordinho, ele é apegado com a balança. Entendeu? Algumas pessoas já falaram pra mim assim, você tá ficando paranoica. Quando eu ganhei um pezinho, teve uma época que eu ganhei um pezinho. Você tá ficando paranoica. Eu falei, gente, eu sei como é que é estar lá, eu não quero voltar. Aquilo ali eu não quero, eu não quero voltar, entendeu? Por isso que é tão importante você viver esse processo
de adaptação tanto do seu corpo quanto da sua mente, você ter paciência e entender que isso não vai acontecer de uma hora para outra, porque não vai. Porque qualquer método que você utilize para você ter uma perda de peso muito drástica em pouco tempo, a chance de você consolidar é mínima. Vai provavelmente cair naquele efeito sanfona, né? É mínima, porque principalmente quando envolve medicamento. Quando você emagrece, perde peso à custa de medicamento, eu falo, aquele resultado é do remédio, não é seu. Porque você estava sobre o efeito de uma medicação. O efeito da medicação vai passar, não vai sobrar esforço, não vai ficar o esforço, não vai ficar a força de vontade, porque aquilo não foi exercitado. E isso é exercício. E como você falou, né, também começa no mental ali, realmente uma decisão, uma decisão firme. Mental, né? E isso começou na minha vida antes da separação, antes de acontecer as coisas que eu passei. Mas assim, quando eu me separei, eu comecei a fazer atividade física com mais frequência, né? Aí eu tive uma perda de gordura. Então, eu dei aquela enxugada, né? Então, ficou muito evidente esse ganho estético que eu te falei. E aí, as pessoas vendo que eu estava muito bem, porque na rede social a gente parece muito bem. Isso que eu ia te falar, é tudo isso em paralelo, assim, você que já utilizava a rede social pelo seu trabalho, ia compartilhando isso aí no dia a dia, você foi ganhando... Na verdade, eu comecei a compartilhar porque as pessoas estavam me demandando isso. Não foi uma ideia minha, você quer saber? Eu vou começar a fazer conteúdo sobre isso aqui. Não foi. É isso que é importante de trazer para o pessoal, né? Isso. Tem tanta gente que às vezes quer atuar em determinado nicho, quer produzir um conteúdo para determinado assunto e tudo mais. E às vezes, né, fazendo um link aqui com a história que você está contando para a gente, da sua, de reparar algo legal acontecendo no contexto da própria vida dela, né? Que às vezes a pessoa está demandando para ela, como você está comentando aqui. É as vivências, né? Isso. É porque assim, foi uma situação que eu conheço, né, um pouquinho de bastidor, mas que você vai contar melhor para nós, real. Sim. E hoje na internet tem muita gente que quer criar uma outra que não é. Exatamente. Né? E martela nela, sendo que às vezes perde a oportunidade. Criar uma narrativa porque acha que aquilo vai colar. Isso. Entendeu? A internet está cheio disso, de narrativas, histórias que não existiram, porque ela acha que aquilo vai fazer ela conectar as pessoas. Isso. E não faz. É legal você falar isso aí, eu vou pedir para você, né, contar para a gente direitinho. Como é que foi o pessoal te demandando isso? Começaram a falar para você, ô Marília, isso aqui é legal, né? Coloca lá. Gente, as mulheres começaram a me mandar mensagem e contar a história de vida delas. Elas desabafavam para mim. Vendo a sua... conectava. Sim, e elas viravam... E eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu vou falar para essa pessoa? Porque se tem uma coisa que eu tenho consciência, é de que, por exemplo, não é minha área de atuação, né? Você terapeutear pessoas, vamos assim dizer. E que tem muito isso na internet, né? Pessoas tratando pessoas sem competência para aquilo. Eu nunca quis isso na minha vida. O que eu sempre quis? Compartilhar a experiência, né? Então, às vezes, a pessoa me contava a história da vida dela lá, cada história cabeluda... E eu pensava, o que eu vou falar para essa pessoa que eu vou ajudar, sem influenciar ela a tomar uma decisão ruim, sem influenciar ela a tomar uma decisão... Trocar uma ideia com cuidado. O que acontece? Eu tinha que elaborar estratégias para conversar de uma forma meio que generalizada e universal, porque eu também entendia que eu não podia me aprofundar na história daquelas pessoas, porque isso não ia me fazer bem. Mas você estava ali aberto àquele diálogo também. Sim. Dependendo da situação, se eu não achava que eu não tinha condição de ajudar com nada que eu fosse dizer... Eu não... Envolvia. Não. Na verdade, envolver, eu não envolvia em nenhuma. Né? Igual eu te falei, são situações... Eu falava mais de forma generalizada. Sim. Mas a demanda que eu recebia... Mais no seu domínio, né? Mas a demanda que eu recebia é o seguinte, cara, Marília, você tá muito bem... Eu me inspiro em você, eu emagreci e tal, porque eu te acompanho, eu saí de uma situação tal, porque eu gosto das coisas que você fala mais. Eu nem falo do tanto que as pessoas me demandam, a quantidade de assunto que eu já conversei no Instagram e que as pessoas se interessaram, e elas vêm me procurar e falando, fala mais, eu gosto das coisas que você fala e tal. E às vezes, Ismael, rede social é assim. Se você impactar a vida de uma pessoa, aquilo já tem muito valor pra gente. Sim. Se uma pessoa só vira pra você e fala assim, ó... as pessoas já me abordaram na rua e falou assim... Eu emagreci por sua causa. Eu sei que não é por minha causa. Né? A pessoa fala daquele jeito, mas eu sei que não é por minha causa. Mas eu sei que foi alguma coisa que ela viu em mim... Que se despertou, né? Que despertou. E não é o emagrecimento em si, né? Igual você falou, tem tanta coisa. O contexto é tão grande até chegar na ação coisa, em si, é muita né? coisa. Elas me contam, olha, Marília, eu tô passando...
por isso e isso no meu relacionamento. Eu também me separei. E elas, assim, por me ver bem, elas terem a certeza que elas também vão ficar bem. Né? Pessoas que já falaram assim pra mim, olha, eu comecei a fazer terapia porque eu vi você falando no Instagram. Entendeu? Como eu falo, meus assuntos são muito iniciativa variados. da pessoa, Sim, mas que você sente aquele gostinho bom de influência mesmo, né? E assim, e uma coisa que eu gosto muito de transmitir no Instagram, porque é uma coisa que, igual você disse, não é uma narrativa vazia, porque tem público para comprar essa conversa, como muita gente faz no Instagram. Eu realmente sou uma pessoa que tem boa autoestima. E aí transparece, né, pra galera. Eu realmente eu gosto de mim. Eu falo assim, eu me dou um trabalhinho, mas eu gosto de mim. Vale a pena. Eu fico me auto-elogiando, e às vezes eu vou falar assim, não, mas você não é isso tudo, não. Eu falei, mas eu sei que eu não sou, mas só que eu me trato. Sabe, pra você. Sabe quando você gosta de uma pessoa e você acha ela tudo de bom? Então... E é tão difícil, quando você né, gosta de esse uma pessoa, carinho da pessoa com ela mesma. assim, as pessoas têm tanta dificuldade de entender essa questão, porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente acha ela bonita, acha ela legal, você tece elogios, não é? Você trata muito bem quando você gosta de uma pessoa. E aí, quando Por que não pra gente mesmo? Quando você tem que transferir esse tratamento para você mesmo, a maioria não consegue. A maioria das mulheres não consegue, entendeu? Então, assim, qual que é a realidade do que eu acho sobre mim mesma? Principalmente em relação a aparência, as coisas que eu fico brincando. Eu não me acho linda, perfeita. O fato é que eu gosto de mim. E como eu gosto de mim... Assim, sim, né? como eu gosto de mim, eu me namoro. Entendeu? E eu procuro dar esse tratamento que eu daria para uma pessoa que eu gosto, para uma amiga que eu acho linda. Você, que você precisa trabalhar pontos fortes dela que ela não tá vendo. E assim, autoestima e autoamor tem a ver com a forma que você se trata, né? É uma coisa de dentro para fora. É a forma como você se trata. À medida que você se trata bem, também muda todo o ambiente em volta, né? Então, e isso também é um processo. Porque com tudo que eu fui passando, o que eu fui fazendo? Eu fui elaborando ferramentas para eu desenvolver isso. Eu nunca tive problema assim, mesmo gordinha. Eu falo assim que amor próprio, você tem que se amar independente da situação que você esteja. Magro, gordo, feio, bonito, pobre, rico, não interessa. Amar, você tem que se amar do jeito que você é hoje, até para você alcançar o que você quer. Né? Você tem que olhar para você na situação que você tá hoje, tá acima do peso? Tô acima do peso, mas eu me amo tanto que eu quero mudar essa situação, entendeu? Eu tô passando por dificuldade financeira agora, tô chateado, tô tendo crise e tal, mas, cara, eu mereço outra vida. Começar, entendeu? né? Essa visão é a visão do auto-amor. A pessoa olha para ela mesma assim, se desmerece logo de cara, se permite começar que seja. Porque hoje tá assim, mas se eu começar algo diferente, eu vou tá caminhando rumo àquilo. Então, se você nem se permitir começar, fica mais complicado, né? Ou até impossível. Sim, e eu falo que assim, todo esse processo meu, eu fui criando dentro de mim esse ambiente para que eu pudesse me amar. Como que eu fiz isso? Me desenvolvendo, né? E eu bato nessa tecla da estética, da questão do autocuidado, de emagrecimento, de se cuidar nesse sentido, porque eu sei como isso é importante na vida das mulheres e a diferença que faz. Mas não é tudo, né? Autoestima, autoamor, envolve você de se desenvolver. Você se tornar uma pessoa interessante para você mesma. Sabe por que a situação lá da minha separação não me engoliu, não me tragou? Porque eu fui desenvolver o autoamor. Sabe por que a dificuldade que eu às vezes passo, quem tá próximo de mim sabe, né? Que eu já passei por coisa pesada. Por que essas situações assim não me destruíram? Por causa do autoamor. Você consegue ver a situação, olhar para você de novo, né? E separar uma coisa da outra para poder conciliar e passar por cima. E a gente se recompõe, Ismael, sabe? E toda vez que você consegue lidar com a situação difícil, você vai tendo mais aprendizado, você vai se tornando mais forte, né? Resiliente. E vai sabendo lidar com outras coisas. Mentira, né? Assim, não. Eu tô fraquinha ultimamente.
Mas você vai voltar, né? Vamos Sempre tem a reconexão. Mas assim, eu gosto muito de falar sobre autoestima, e sobre auto-amor, e sobre desenvolvimento e tal. Porque é uma coisa que eu vendo no meu trabalho, mas eu vendo com contexto, né? Você consegue... Eu vendo a É estética errado com dizer, contexto. ou você não concorda, né? Só tentando entender aqui também e levar esse conteúdo pra galera, mas você consegue ver que você em algum momento, talvez você não estava usufruindo daquele produto que você vendia muitas das vezes, que é o autocuidado, pelo seu trabalho como micropigmentação, você acredita que em algum momento você se perdeu e aí você se reconectou, né, ao ver o seu valor e depois você deu sequência em relação às atitudes diferentes? Não, eu acho que sim, mas eu acho que eu acho que é inerente do ser humano, entendeu? Que a gente pode chamar isso aí de crise, entendeu? Tem pessoas que têm Porque a dica crises, vira, né? Você concordando? A dica vira que é normal, né? então, A gente passar por essas fases, a gente... Não, gente, ó, é o que acontece. As pessoas colocam o heroísmo, a gente tem que aprender a colocar os sentimentos no lugar certo. A gente coloca heroísmo em lugares que não é de você colocar heroísmo. Por quê? Quando você coloca heroísmo numa coisa, você embute inconscientemente um estado de perfeição. E esse estado, ele não existe. Ele não existe. Ainda mais para o ser humano, a vida, o dia a dia, né, do ser humano. Por mais que eu goste de me cuidar, eu não tenho apego nenhum com a perfeição. A imperfeição é o que faz de você único. E a imperfeição é aquilo que faz de você verdadeiro. Porque a perfeição, ela não existe. Então, quanto mais você ir atrás da perfeição, menos real você vai ser como pessoa. Porque isso não existe. Vai ser, porque... Mais frustrado vai ser, mais você se cobra, entendeu? Então, estou diante de vocês aqui falando de autoestima. Não é porque eu me amo o tempo inteiro, não é porque eu tô rindo o tempo inteiro, não é porque eu não passo por problemas ou porque eu não tenho crise. Não é nada disso. Eu falo assim que, na verdade, o que eu venho construindo para mim, que eu venho batalhando, isso é uma batalha, gente. Sabe? Porque isso envolve 90% questões internas. As questões externas, elas têm a influência, mas elas não são tão decisivas como a forma que você se trata e você cuida das coisas dentro de você. As escolhas As que escolhas, faz, entendeu? né? Por isso que a gente fala assim, às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sim. Eu falo assim que a minha luta, Ismael, a minha luta é assim, ó, eu luto o tempo inteiro por mim mesma, para mim mesma, e para eu não me perder de mim mesma. Legal. Minha luta diária é essa, é diária. Entendeu? É diária. Por quê? As pessoas que possuem uma boa autoestima, uma boa relação consigo mesmas e trabalham isso que eu tô falando, que é o desenvolvimento pessoal, pra gente criar pra gente mesmo um ambiente seguro, um lar. Você tem que ser um lar pra você mesmo. Imagina o seu corpo, né? Que é o que acontece. Você tem que ser um lar. Seu corpo não ser o seu lar. Se der errado lá fora, você volta pra si tudo. porque você é o seu lar. Entendeu? Você criou um lugar em você mesmo, agradável, acolhedor e interessante. Relacionamento não deu certo, você tem pra onde voltar. O emprego deu ruim lá, o negócio não deu certo, você tem pra onde voltar. Saber entendeu? quem você é, né? Saber quem você é. Você tem pra onde voltar. Então, autoestima, autoamor, eles não impedem você de chegar na beira do precipício. Mas ele te impede de cair, porque ele vai te dar um puxãozinho e quando você estiver quase caindo e vai te resgatar de volta. Sem isso, a gente cai no abismo. Em todos os abismos. Legal. Entendeu? Show. E outra coisa também que é muito importante a gente dizer para que esse ambiente seja criado, ainda falando sobre desenvolvimento pessoal, eu bato na tecla e falo da questão do autocuidado, da aparência. Eu sou super adepta a procedimento estético, adoro, né? Cair na faca, uma agulhinha. Faz toda a diferença para as mulheres, para os homens talvez não faça tanta diferença assim, mas para mulheres a imagem delas do bem cuidado, de você olhar a unha, a sobrancelha, sua pele, de você ir numa clínica fazer um tratamento estético. Tá de bem com o espelho. Cara, gente, isso é transformador. O ânimo de uma mulher que se cuida é outro. O ânimo de uma mulher que se cuida é outro. Mas é muito importante a gente não esquecer que a aparência sem um conteúdo, ela é só uma casca, né? E que a aparência não sustenta muita coisa. Então, eu amo desenvolver esse lado da minha vida. Mas eu jamais me permitiria ser uma pessoa que cuida da aparência e não desenvolvesse meu espiritual,
meu intelectual, né? A minha parte humana, a parte Profissional. financeira, profissional, entendeu? Então, quando você é uma pessoa que trabalha todos os setores da sua vida, você desenvolve todos os setores da sua vida. Há um tempo atrás tinha esse pensamento limitante, né? A pessoa que vai pra academia, cuida muito do corpo, é burra. Já ouviu falar não isso? acompanha, aham. Eu não sei quando é que desleixo virou sinônimo de inteligência. Quando é que virou? Né? E quanta gente desleixada aí também que não tem nem o corpo. Né? Não tem aparência, não se desenvolveu em setor nenhum. Mas geralmente aquelas falas, né? Críticas aí que todo mundo tem são de aqueles desmerecimento, tabus, que inclusive a gente aquelas falou. crenças limitantes, Isso. né? Eu sou apta a desenvolver todos os setores da minha vida. Você não é apto? Se é isso, claro. Se é isso, não é aquilo. Exatamente, Né? você tem que optar. Sendo que não precisa ser aquilo 100%. Sim. Pode ser um percentual que eu vou... Ele e vários outros crescendo aos pouquinhos, né? É claro que a pessoa ela pode ter um setor da vida dela que, por gosto ou por questão de profissão, ela vai se desenvolver mais. Mas isso não significa que ela precisa ficar aleijada nas outras. Sim, até porque Entendeu? uma coisa é você chegar em determinada situação, outra é se manter. Sim. Então, mesmo com o exemplo que você falou profissionalmente, Uhum. se você não estiver bem de saúde, uma hora a conta também chega. Né? Se você não estiver bem espiritualmente, Exatamente. uma hora a conta também chega. Então, exatamente. não é ser perfeito, até porque você falou, não existe, né? Em todos os aspectos, mas sim aquele malabarismo, né? Entre estar buscando melhorar em cada um deles. De você equilibrar, né, esses setores da vida que para você estar bem, para você ter saúde, para você ter paz, você precisa estar com eles equilibrados. Não dá para você cuidar demasiado de um setor e abandonar os outros. Uhum. Porque, como você disse, uma hora essa conta, ela realmente ela vai chegar, né? Chega. E assim, a vida adulta realmente exige que a gente se desdobre, né? Que a gente se dê ao máximo. E depois dos 30 anos, a gente vai pensando coisas que aos 20 e poucos a gente não pensa, né? Uhum. 30, 35 anos. Por exemplo, hoje eu tenho 38. Eu sou uma pessoa que eu preocupo hoje com coisas em relação à minha velhice que eu jamais preocuparia com 20 anos de idade, né? Hoje eu treino e a minha preocupação em relação ao peso não é só por questão de estética, não. É porque a chance que eu tenho de ter uma velhice saudável estando com o peso adequado para mim é maior do que eu estando com sobrepeso. Uhum. Entendeu? Outra linha de raciocínio que passa a fazer mais sentido em determinadas fases, né, da vida da pessoa. Sim, é um raciocínio mas assim, por exemplo, essa geração aí que tem acesso a tanta informação e, como a gente disse, tantas pessoas inspiradoras, tanta gente para ensinar tanta coisa boa, né? São algumas coisas que nós podemos começar a pensar um pouco mais cedo. Por exemplo, cuidar da saúde e da qualidade de vida. Cuidar do desenvolvimento pessoal, para a gente trabalhar o auto-amor e a gente não se sujeitar a certas situações que a maioria das pessoas se sujeitam realmente por não ter isso dentro de si. Desenvolver essa educação financeira, que também, né, há pouco tempo que começou a se falar sobre educação financeira, né? É uma coisa que a gente já poderia estar aí há 1000 anos-luz à frente, desenvolvido, né? E eu vejo que isso é um assunto que não faz o menor sentido. Sim. E esse assunto começou agora a surgir com mais frequência agora, né? Então, assim, essas novas gerações têm oportunidade, vendo a experiência de vida que a gente tem hoje, tudo que a gente passou, de começar a pensar em algumas coisas um pouco mais cedo, né? Ganhar tempo. Aproveitar as ferramentas que estão ali, que nem sempre estiveram, né? Antes, principalmente com a questão da internet. Quando a gente fala mesmo que na infância, na minha época de criança, na minha infância, quando eu te disse que, socialmente falando, eu não tinha nenhuma referência para eu poder me desenvolver, não tinha também a internet. Uhum. A gente não tinha acesso à internet. Hoje em dia, a pessoa ela pode estar inserida no mesmo contexto que eu fui criada, né? Mas ela tem a oportunidade de repente, ter essa virada de chave através de alguma coisa que ela viu na rede social. Quem sabe esse podcast? Exatamente. E por isso que eu acho importante a gente usar a internet, o Instagram, para coisas construtivas, né? Uhum. Eu sou muito debochadinha, eu gosto de rir, gosto de brincar. É difícil eu conversar sem fazer uma piada. Até porque eu acho que também você fazer as pessoas... Mas você fazer as pessoas rir também é legal. Mas se a rede social também, para mim, né? Eu fosse pro Instagram e não falasse nada de produtivo e eu não acrescentasse na vida de ninguém, também não seria eu. Então, Marília, essa questão do digital, né? Falando aí das ferramentas hoje disponíveis para a gente também.
E aproveitando, né, os seus números, o seu engajamento, a sua influência, né, a pessoa digitalmente falando, né, que a Marília se tornou. A gente teve a oportunidade de conhecer mais da Marília, mas esse contexto e trazendo mesmo esse conteúdo que você compartilha com a galera, a sua experiência que você tem em relação a isso, em vários aspectos, né? Você tem parceria com empresas, né, que usufruem da sua presença no digital, você continua compartilhando seus projetos. Então, assim, a Marília de hoje, em relação às ferramentas que ela tem acesso, né, compartilhando sobre a vida dela e influenciando, de alguma maneira, as pessoas por todos os tópicos que a gente comentou aqui e todos aqueles que não deu tempo, né, de comentar só nesse podcast. Quem sabe a gente já marca um segundo, terceiro ali para conseguir dar um arremate legal. Mas o que você tem a dizer, né, para essas pessoas e principalmente o uso hoje do digital e as ferramentas que estão disponíveis para elas, de maneira que ela não só produza conteúdo, se for da vontade dela, inspirada, né, em você ou tantas outras pessoas, mas também consuma, né, conteúdo da internet. Eu me considero ainda uma criancinha, né? Talvez nem tenha saído das fraldas. Mas o que é ser influencer? Influencer é qualquer pessoa que esteja presente nas redes sociais, postando desde coisas mais simples às mais complexas e que desperta alguma curiosidade nas pessoas, né? E aí vai haver a influência, aquilo, para fazer, para comprar. Isso é ser influencer. Comportamento, né? Sim, várias coisas. Sim. Então, qualquer pessoa pode ser influencer. Né? E se você tem um negócio ou tem vontade de trabalhar fazendo conteúdo no Instagram, divulgando o seu negócio, grava, fala, acredita, produz mesmo, de verdade, dá a sua cara a tapa, você vai se enrolar no início, não vai ter aquele traquejo, não vai ficar tão bom assim, 90% vai criticar mesmo, tudo que você fizer vai estar ruim, entendeu? Mas na rede social, até quem critica também engaja, enquanto isso você está se desenvolvendo, você está crescendo, você está vendendo seu produto, fazendo entendeu? Rede social é isso, né? O falar mal, o criticar, ele também promove, sabe? Então, vá em frente. Não se deixe intimidar pelas críticas, pelas reprovações. Deixe as pessoas que não gostam, deixe as pessoas que gostam, façam pelas que gostam, pelas que consomem, né? Não fica tão preocupado com a aprovação das pessoas. As pessoas não aprovam nada do que a gente faz, principalmente se elas verem potencial naquilo. Às vezes as pessoas, elas temem mais o nosso potencial do que nós mesmas, porque elas enxergam muito mais do que a gente. Entendeu? Então, as críticas é um jeito de não... abafar de você não perceber que você tem potencial para crescer naquilo ali. Então, se você acredita, trabalhe. Vá em frente. Trabalhe. Com propósito, determinação. Com propósito, né? determinação. E crítica é o seguinte, crítica a gente tem que observar se ela faz sentido ou não. Né? Se é crítico, é feedback, né? Que feedback exatamente, também é né? interessante. A gente tem que saber separar o que é crítica do que é o feedback. O feedback, ele é sempre algo dito com coerência e com educação e faz sentido. Busca somar, né? De alguma acrescentar. Agora, a crítica, a pessoa tá ali, a crítica é só para destruir mesmo. Então, esse é o tipo de coisa que esse filtro é muito, muito importante. Mas o mais importante de tudo, faça. Com aprovação, com reprovação, faça. No decorrer do caminho, você vai ajustando, você vai descobrindo o que realmente funciona, o que não funciona, mas faça, né? Não deixe que... Não se deixe abater por críticas ou por pessoas que não acreditam no seu trabalho. Quem tem que acreditar no que a gente faz é a gente, né? As pessoas, elas vão acreditar... Só depois que a coisa já está acontecendo. Depois que dá muito certo, aí a gente vai ouvir assim, eu sabia, você é tudo de bom, sempre acreditei em você, isso é normal. Pô, Marília, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Eu que agradeço, nosso Fala Influência. Gostou? É a primeira experiência, né? E achei um máximo, quero voltar, quero mais. Convidar, você volta de novo, então? Volto. Bom demais, então. Aqui tem trem pra falar. Muito conteúdo, né? Coisa boa. Bater papo é muito bom, né? E papo construtivo, melhor ainda. Melhor ainda. Assim a gente vai disponibilizar pra galera. Você tem mais alguma mensagem pra passar pra turma? Eu só quero agradecer, né? Agradecer a audiência, agradecer o crédito que as pessoas realmente me dão na rede social,
o seu convite. Imagina. A gente fala umas abobrinhas de vez em quando, mas de vez em quando fala alguma coisa pertinente também. De vez em muito, né? Senão não tava crescendo. Às vezes a gente até acerta. Não, bom demais. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham até aqui. Nosso quadro Fala Influência faz parte, né, do nosso propósito de levar até vocês o conteúdo feito por quem está na linha de frente, trabalhando, fazendo a coisa acontecer. E continue nos acompanhando em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, entre outras. Valeu pela audiência de vocês mais uma vez e até a próxima.